Boa noite. É um prazer estarmos aqui para estudar esse tema tão especial que são as profecias. Para a gente iniciar esse nosso estudo, eu convido você que está aqui, você que está de casa nos acompanhando, a fechar os seus olhos para a gente poder falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, vamos iniciar agora um estudo, uma reflexão sobre a Tua Palavra, sobre as profecias, e pedimos que o Espírito Santo esteja nos conduzindo para que a gente possa compreender o que o Senhor quer ensinar para nós através disso. Fale ao nosso coração nesse momento. Nós nos entregamos a Ti, todos nós que estamos aqui, que estamos assistindo pela internet, a gente abre o coração nesse momento para que a Tua Palavra entre, faça morada e opere uma transformação na nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje estamos num tema muito interessante sobre o livro de Daniel. A gente vai falar sobre uma profecia muito importante, que faz como que um resumo da história da humanidade. A gente está tendo o privilégio de ter esse cenário lindo aqui na frente, está bonito, não está? A Sandra aí caprichou, e temos essa estátua que representa um sonho especial que o rei Nabucodonosor teve. E hoje a gente vai estudar sobre esse sonho, um sonho de uma estátua assustadora. Que sonho era esse? Você deve conhecer, mas a gente vai analisar um pouco mais a fundo essa história, o que aconteceu e o que representa essa bendita estátua que está aqui na frente e que é um símbolo do sonho que esse rei teve. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel no capítulo 2. Daniel, capítulo 2, que é o capítulo que a gente vai estudar nessa noite. Aqui fala um pouco sobre um sonho de um rei. Eu não sei vocês, mas eu costumo ter muitos sonhos, a gente sonha muito. E sonho, eu estou falando de você deitar e estar sonhando. Pra vocês terem uma ideia, quando eu me casei, na verdade antes de me casar, foi muita correria para preparar o casamento. Aquela correria, arruma isso, faz aquilo e tal. E eu lembro que faltando 2 semanas para o casamento, eu não via a hora de chegar ao casamento. E passar logo, porque eu não aguentava mais a correria. E aí, uns 3 dias antes do casamento, eu estava tão ansioso com aquilo que eu sonhei com o meu casamento. Só que eu sonhei, não foi um sonho normal, sonhei que eu estava entrando na decoração linda e presente no meu casamento, narrando o meu casamento, estava Galvão Bueno. E Galvão Bueno estava narrando e lá vem BJ, ele entra, virou pelo lado e vem narrando e a noiva linda e tal. E quando o pastor falou, pode beijar na noiva, ele gritou, acabou, é tetra, e veio aquele grito e eu chorei de felicidade. Aí quando eu acordei ainda faltavam 3 dias para o meu casamento, e a ansiedade tomando conta. Os sonhos eles fazem parte da nossa vida, às vezes por comermos demais, às vezes por dormirmos pensando em algo. E muitas vezes Deus também usa os sonhos para falar com a gente. Não que todo sonho tenha um significado, não, mas Deus usa pessoas, Deus usa a palavra dEle. E às vezes os sonhos eles nos trazem alguma reflexão sobre algo que a gente precisa saber. E naquele tempo, nos tempos bíblicos, especialmente as nações pagãs, eles valorizavam muito isso. E Deus se valeu desse recurso, o recurso dos sonhos, para poder trazer mensagens para esses reis e para essas nações. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui com esse rei Nabucodonosor. Abre aí sua Bíblia, você já deve ter aberto, Daniel capítulo 2, no verso 1, a gente vê o seguinte. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. A Bíblia diz que ele teve um sonho e acordou incomodado com esse sonho. Só que algo curioso aconteceu no verso 2. E então o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. E eles vieram se apresentar diante do rei. Aqui a gente vê um rei, Nabucodonosor, no 2º ano do seu reinado. E esse rei Nabucodonosor, ele era uma pessoa muito imponente, uma pessoa como que um rei dos Estados Unidos dos dias de hoje. Babilônia estava ali no auge do seu império. E esse rei, ele era como que uma figura divina para aqueles homens que ele estava. E a Bíblia diz que, em outros momentos, ela dá algumas características que esse rei tinha. E ela fala que ele era um rei muito mau, um rei tirano e um rei bem autoritário. E aí esse rei autoritário, ele teve um sonho, só que ele não se lembrava desse sonho.
E aqui no verso 2 diz que ele acordou perturbado e fez o que aqueles reis faziam, que era chamar os seus conselheiros, e nesse caso ele chamou os magos, feiticeiros, caldeus, chamou todo mundo que ele podia chamar. E chegando esses magos, ele disse aqui no verso 3, acompanhe na sua Bíblia: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse, diz assim na minha versão. Verso 4, os caldeus disseram ao rei em aramaico, que o rei vive eternamente. Conte o sonho a esses seus servos e daremos a interpretação. Verso 5, mas o rei respondeu aos caldeus, uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Verso 7, os caldeus responderam pela segunda vez, que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. E o rei respondeu, bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. E ele continua falando sobre isso com os caldeus. Sabe, o rei ele não se lembrava do sonho. E ele chamou os caldeus para poder falar e para poder perguntar qual era o sonho e qual era o símbolo, o que aquele sonho representava. E a gente vê que eles ficaram ali meio confusos, a gente vê eles como que puxando sardinha para o rei, que o rei vive eternamente, cheio de ladainha. O rei falou, não quero saber disso, quero saber do meu sonho. Eles, não, rei, pode contar e tal. Ele falou, eu sei que vocês estão querendo ganhar tempo. Se vocês não me contarem, vocês vão morrer, mas se vocês contarem, vocês vão ser os homens mais ricos aqui do império. Gente, imagina, a situação deles ali, vida ou morte, literalmente. E aí diz que, no verso 10, eles disseram, olha, nenhum mortal sobre a face da terra há que possa fazer o que o rei exige. Nenhum mortal. Sabe, irmãos, aqui a gente já chega numa reflexão. Deus muitas vezes ele usa coisas loucas desse mundo, coisas impossíveis aos olhos desse mundo, coisas que nenhum mortal pode fazer, para que o seu poder seja manifestado e seja visto e provado na humanidade. Aqui nesse momento chegou uma limitação dos homens, onde os homens mais sábios que existiam naquele tempo não conseguiam dar uma resposta, e essa fala deles ela é muito importante para o capítulo inteiro, porque eles falam, olha, nenhum mortal pode fazer isso. E sabe, existem situações na nossa vida em que a gente chega em que nenhum mortal consegue resolver, problemas que nenhum mortal consegue solucionar, e parece que Deus permite às vezes algumas perguntas, algumas situações que mortal nenhum consegue dar uma solução. E o curioso é que nesses momentos onde a gente se sente confuso como esses sábios, a gente não precisa ficar dando rodeios, não precisa ficar puxando sardinha, não precisa ficar preocupado. Porque quando nenhum homem pode resolver, aí sim o espaço está aberto para que Deus resolva e opere um milagre na nossa vida. Amém? Os magos, eles não entendiam isso. E mesmo o rei falando isso, no verso 10, eles continuam tentando enrolar, preocupados. Olha, nunca houve um rei maior do que você, nunca houve um rei melhor. E ele no verso 11 diz, mas o que você diz é muito difícil, não há ninguém que possa fazer isso, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. E aí no verso 12 diz que ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso, que mandou matar todos os sábios da Babilônia. O rei ficou furioso. A gente vê um pouquinho de como as pessoas ficam quando estão longe de Deus, Eu fico imaginando a figura desse rei, perturbado, incomodado, impulsivo. E é isso que acontece quando a gente fica longe de Deus. Um homem poderosíssimo, mas diante de uma situação, de um sonho, perde ali as suas estribeiras, porque ele percebe o quão limitado ele é. E aí a gente vê a continuação da história. Depois que esse decreto saiu, no verso 13, os sábios deviam ser mortos, eles foram buscar Daniel e seus companheiros. A gente já falou um pouco disso semana passada aqui com o Jefferson. E nessa busca, nesse momento, Daniel, com cautela, o verso 14 diz, ele pediu para o chefe da guarda para que eles tivessem uma chance, para que ele pudesse orar ao Deus dele, ao Deus verdadeiro, pedindo uma revelação. E aí a Bíblia diz no verso 17,
um momento muito especial desse capítulo também. Diz assim: então Daniel foi para casa e explicou a situação para Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não fossem mortos, como o resto dos sábios. E o verso 19 diz: então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Sabe, a gente viu o primeiro ponto, o homem chegando na sua limitação. E aqui a gente vê o segundo ponto interessante desse capítulo, que é Daniel pedindo ajuda dos seus amigos. Daniel, quando chega ali diante da morte, ele foi ser buscado para ser morto. Ele podia ter se desesperado, ter ficado preocupado, ter ficado ansioso, mas ele disse: olha, você pode esperar um pouquinho, eu posso consultar o meu Deus, o Deus verdadeiro, para ver se ele me dá essa revelação. E aqui a gente leu nesse último verso, verso 17, que ele não foi buscar Deus sozinho. Ele foi ao encontro dos seus amigos e juntos eles colocaram isso diante de Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia e revelasse o significado desse sonho. Sabe, irmãos, esse ponto é muito interessante e muito importante. A gente precisa, assim como Daniel, estar ligado a Deus. E uma segunda característica que a gente precisa ter é ter pessoas que nos levem para perto de Deus. A gente conhece a Deus e tem vários de vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando pela internet, que nos perguntam: pastor, o que eu posso fazer para conhecer melhor a Deus? Eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho buscado entender mais sobre isso, o que eu posso fazer? Busque a Deus. E o segundo ponto, busque pessoas que te levem para perto de Deus. Às vezes a gente quer estar perto de Deus, só que a gente só convive com pessoas que estão longe dele. E é claro, a gente precisa salvar essas pessoas, mas a gente precisa se fortalecer. A gente precisa de uma comunidade de fé. E aí a igreja é importante. A salvação é individual, mas o grupo de pessoas que forma a igreja, ele é um instrumento que Deus usa para nos fortalecer e nos ajudar, para que a gente possa buscá-lo de uma maneira mais fácil e mais direta. Daniel podia ter levado isso sozinho, mas ele compartilhou com seus amigos. E juntos eles buscaram a Deus. E a Bíblia diz que Deus revelou a ele o sonho. Ok, dada essa introdução, dada essa reflexão, a gente chega no bendito sonho que Daniel teve. Pastor, que sonho foi esse? O que aconteceu com ele? Qual foi o sonho que o rei teve? Qual foi o sonho que foi revelado para ele? A gente vê aqui no verso 20. Ele disse assim: Daniel bendisse a Deus, aqui diz a oração que ele faz. E na verdade, verso 24, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios, leve-me à presença do rei e revelarei a interpretação. Verso 25, Arioque levou Daniel à presença do rei e disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Belsassar: você é capaz de me contar o que vi no seu sonho e qual é a sua interpretação? E Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem os magos nem os encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois me fez saber ao rei o que vai acontecer nos últimos dias. Os sonhos e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são esses. E ele começa a revelar. Sabe, irmãos, aqui chegamos num terceiro ponto, muito importante. Daniel recebeu a revelação de presente. E eu fico imaginando como eu me comportaria se recebesse essa revelação que Daniel recebeu. A gente adora ser portador de novidades, é ou não é? Quando a gente sabe de alguma coisa, primeiro que os outros, a gente corre para poder contar para todo mundo, que a gente quer falar, a gente quer ter a novidade. E aí Daniel, ele tem a principal novidade do país e talvez do mundo naquele momento. Deus revela para ele o sonho do rei, Deus revela o significado do sonho do rei, e Daniel agora é portador daquela boa nova. E ele é levado à presença do rei, e aquele homem que era um escravo, agora diante do rei, e ali ele podia ter falado: olha, Deus me revelou, Deus me mostrou, você aí não me dava muito valor, mas Deus me dá valor, olha só, agora você precisa de mim, então tá bom, eu vou dizer, traga um copo de água para mim, um suco de uva, que eu vou dizer para o rei. Daniel podia ter se achado com essa mensagem, você me entende? Mas em humildade, a primeira parte do seu discurso foi esvaziar-se de si mesmo e deixar claro para o rei de que aquela mensagem não vinha dele mesmo,
não vinha dos méritos dele, mas do Rei dos Reis que havia revelado esse sonho para Daniel. Esse verso eu acho ele muito forte. Daniel fala, olha, é verdade que o seu sonho ninguém pode revelar, nenhum ser humano pode revelar, e nem eu poderia revelar, mas Deus pode revelar. E Ele, na sua misericórdia, me revelou para que eu possa passar para você. E aí sim, Ele passa isso para o rei. Sabe, irmão, será que a gente tem vivido em humildade diante de Deus? Será que a gente tem estado com o coração aberto, o coração sincero para poder ser usado por Deus? Muitas vezes nós limitamos a ação de Deus na nossa vida pela falta de humildade. Eu imagino Deus nos céus cheio de bênçãos, cheio de coisas especiais para nós e para abençoar outras pessoas através de nós, mas que muitas vezes não chegam no nosso colo, porque Deus sabe que a gente não vai reconhecer que aquilo veio dele. E aí essa bênção se tornará uma maldição para nós, e Deus não quer isso, e muitas vezes nós limitamos o agir de Deus pela nossa falta de humildade e de reconhecimento, de que sem Deus nós não somos nada. Um dos maiores segredos de Daniel era esse aqui, a humildade. E diante do rei, tendo todo o motivo do mundo para se exaltar, ele se humilhou e falou, olha rei, eu vou falar um negócio aqui, mas não é de mim. Isso aqui vem de Deus. Está claro? Está entendido? Então ok, agora eu vou contar o sonho. E aí Daniel conta o sonho, que é a profecia e é o foco do nosso estudo. O sonho, eu queria ler com você para a gente não perder nenhum detalhe desse sonho. Diz assim, verso 29. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela mistérios revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque exista em mim sabedoria mais do que os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou na sua mente. Olha só, olha a nobreza de Daniel. Eu não sou melhor do que os outros, mas o objetivo de ter passado por mim é para chegar em você essa mensagem. Em verso 31, o Senhor estava olhando e viu uma grande estátua. Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Ela estava em pé, bem na sua frente. E a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Olha que sonho. É um sonho muito curioso. E a gente já sabe mais ou menos o significado, a gente já fica ligando os pontos, mas imagina para o rei que não fazia ideia do que isso significava. E Deus não só revelou o sonho, mas revelou o significado. E disse no verso 33, este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor é o Rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, e onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves dos céus, para que os dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. A gente reproduziu aqui mais ou menos essa estátua que o rei sonhou, e a estátua que o rei teve, do sonho que o rei teve. E lá no sonho a gente leu que ele tinha a cabeça de quê? De ouro. Aqui o peito de prata. A parte de baixo de bronze, as pernas de barro e os pés de barro, uma mistura de barro e ferro. Esse foi o sonho que o rei teve. E aí na sequência Daniel deu a interpretação e falou, olha rei, a cabeça de ouro representa você, representa o seu reinado. E Daniel aqui ele destaca dizendo, rei, você é importante, você é imponente, você através do seu reino aqui você tem um grande poder e uma grande influência. E é muito legal estudar essa profecia e encorajo você que está aqui, você que está assistindo pela internet, a depois estudar mais a fundo isso nos livros de história, nos livros que talvez nem sejam ligados à Bíblia, mas que comprovam a história da profecia. Porque se você olhar, e Daniel diz, esse sonho representa a história da humanidade. E Deus, na sua infinita misericórdia, revelou a Nabucodonosor o que iria acontecer no mundo. E aí ele fala, você, rei, o seu reinado representa a cabeça de ferro.
E se você olhar na história, foi o tempo em que essa profecia foi revelada, foi no momento em que Babilônia estava no seu auge. Nabucodonosor era o representante desse império, era a cabeça de ouro da estátua, e ele dominou, esse império dominou ali nos anos de 605 até os anos de 539. E a história comprova que foi bem isso que aconteceu. Nesse momento, esse império da Babilônia era um império muito poderoso, um império muito forte. E esse império, ele, inclusive a questão do ouro, ela era muito vista e muito presente ali, mostrando que essa comparação não era por acaso, essa metáfora não foi feita por acaso. Tem até um historiador muito famoso que disse o seguinte, separei aqui esse texto para falar com vocês, que ele disse assim, Heródoto, que é considerado o pai da história, ele descreve o resplendor de ouro nos templos da cidade de Babilônia, dizendo assim, na parte inferior do templo de Babilônia, a outra capela, onde se vê uma grande estátua de ouro representando Júpiter sentado. Ao lado, uma grande mesa de ouro, e o trono e o escabelo são do mesmo metal. Vê-se também fora da capela um altar de ouro, e depois diz, naquele templo, no recinto sagrado, há uma estátua de ouro maciço, de 12 côvados de altura, e ele representa e continua falando um pouquinho de como o ouro era presente naquele lugar. E Daniel revela para o rei que ele era na estátua a cabeça de ouro. Só que o curioso é que Daniel não fala que ele era a estátua inteira, Daniel fala, você é a cabeça. E a gente vê na sequência, na história que o rei ele não se contentava com isso, tanto é que mandou fazer uma estátua inteira representando ele, mas Deus tinha falado, você é a cabeça de ouro, você faz parte de um reino importante, você é um rei importante, mas saiba de uma coisa, o seu reino vai passar, o seu reinado vai passar. Embora naquele tempo falar isso era algo assustador, como assim? Com toda a potência que a Babilônia tinha, você ouvir e falar uma profecia dessa era algo muito estranho. Mas Deus estava na sua misericórdia, revelando para aquele rei que ele não era eterno, e que o império que ele estava formando não era eterno também. E foi bem isso que aconteceu. A história revela, e Daniel fala mais ou menos disso, que o reino dele teve um fim. E a gente vê aqui no texto, que ele continua dizendo assim no verso 39, depois do Senhor se levantará um outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino depois de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. E a história comprova que foi exatamente isso que aconteceu. Lá no ano 539 a.C., o Império Babilônio é invadido por Ciro. E Ciro ele repatriou ali os povos e restaurou o templo e os santuários religiosos pela Mesopotâmia e outros lugares ali daquela região. E o império, nomeado de Medo-Pérsia, começou e se tornou a potência mundial naquele momento, e que é representado na estátua pelo peito e pelos braços de prata. Aquele reinado que parecia que nunca ia ter fim, teve um ponto final. E essa história que a Bíblia conta, durante muito tempo, ela foi questionada pelos historiadores que diziam, não, mas isso aí não aconteceu, não, será que isso é real, isso é fábula da Bíblia? Até que eles encontraram um achado, que inclusive está lá no Museu Britânico, que é o cilindro de Ciro. Deixa eu colocar aqui uma foto dele, para vocês verem. Passa aqui mais um. Aí, cilindro de Ciro. Esse cilindro, eu vi ele, um amigo meu que estuda arqueologia, me contou um pouquinho sobre ele. Esse cilindro, ele comprovou esse momento da história. Nesse cilindro, que hoje está no Museu Britânico, encontrado ali no ano de 1879, esse cilindro ele é datado do século 6 a.C., exatamente daquela época. E nele, ali que foi encontrado nas ruínas da Babilônia, estava na fundação de um templo na cidade que foi consagrado a um deus chamado Marduk. Nesse cilindro, nas linhas 15 a 21, aparecem trechos que mostram a genealogia de Ciro, Ciro Grande, e relata a captura que ele teve, que ele fez na Babilônia no ano 539 a.C. E nesse cilindro também é revelado a queda de Nabucodonosor, e ali exaltados os esforços de Ciro para depois repatriar os povos e tentar reorganizar ali o império. E aí depois disso a arqueologia ela comprovou que realmente o rei Ciro existiu e realmente esse domínio aconteceu bem nesse ano, o ano 539 a.C.
E esse reinado se iniciou, o reinado da Medo-Pérsia, onde ele não era tão poderoso como a Babilônia, assim como foi profetizado, mas ele foi um reino muito, muito imponente. Só que assim como a gente viu aqui no verso 39, esse reino também teria um fim. E depois desse segundo domínio, viria um terceiro domínio, representado pelo bronze. E aqui é dito no verso 40, que depois desse terceiro reino, viria um quarto reino, e depois um quinto que será representado pelos pés de barro e ferro. Sabe, esse terceiro reino, os livros de história mostram também um pouquinho algumas características que esse reino tinha. Depois de, no ano 539, a Medo-Pérsia assumir o domínio mundial, ela ficou ali mais ou menos uns quase 300 anos, até o ano 331 a.C. E nesse ano, um novo império entrou em cena, o Império da Grécia. E ali, através de Alexandre o Grande, que saiu conquistando todos os lugares por onde ele passava, depois de 3 batalhas ali muito duras, ele conseguiu vencer esse império medo-persa, e ali oficialmente se instaurou a Grécia como a grande potência mundial. E isso durou mais ou menos ali até um pouco antes do nascimento de Jesus, o ano 168 a.C. Depois desse terceiro reinado, o reinado da Grécia, veio o quarto reinado, o reinado de Roma. E Roma começou ali, dominou em 168 a.C., que foi o quarto reino mundial, e ele representa as pernas de ferro e a parte de ferro que vai estar nos pés também. E Roma, depois de entrar e dominar, e o domínio dela foi muito longo, mais ou menos ali do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, até que se você ler a história de Jesus, você vai perceber que o grande império que dominava tudo ali era o Império Romano. Jesus foi sacrificado ali por soldados romanos, e a gente vê toda essa história porque Jesus entrou nessa parte da história, nesse momento da história, nesse quarto reino do sonho de Nabucodonosor. E esse império de Roma só foi terminado ali no ano 476 depois de Cristo, quando ele perdeu força com as divisões ali tribais que haviam na Europa. E aí o reino foi dividido e eles permanecem até hoje. Hoje a Europa, você vê que até hoje esses povos da antiguidade se tornaram países e eles tentam se unir, eles tentam, estar juntos, mas essa união nunca acontece de verdade. Assim como barro e ferro não podem se unir, a profecia disse que esses últimos reinos tentariam permanecer unidos, mas isso nunca seria possível. E a história comprova isso. E ela mostra que isso realmente aconteceu. E aí no verso 41, comprovando esse último momento, diz: quanto aos pés e aos dedos dos pés, eram em partes de barro, de oleiro, e em parte de ferro. Isso significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, porque o Senhor viu ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E aí depois continua o restinho da profecia. Sabe, você pode ver aqueles filmes do Netflix, históricos, isso é muito, muito visível. Muitos filmes foram feitos sobre isso, livros escritos sobre esse momento da história, onde os impérios reinam, onde eles tentam se unir com casamento, só que no fim das contas essa união nunca é verdadeira e nunca foi, nunca é e nunca vai ser eterna, porque a profecia dizia que isso ia acontecer, e é realmente isso que está acontecendo. Sabe, irmãos, essa estátua ela representa a história do mundo, ela representa os reinos do nosso mundo. E isso não é nenhuma fábula, isso é realidade. Se você olhar e se atentar ao fato de que isso foi escrito mais de 600 anos antes de Jesus nascer, mais ou menos 2.600 anos atrás escrito, mais ou menos essa história, e a gente vê que ela aconteceu realmente assim, isso com certeza firma a nossa fé e nos dá ali a confirmação de que a palavra de Deus é verdadeira e de que o nosso Deus é misericordioso, porque Ele revela as suas verdades para nós. A história não acabou ali. E depois desse momento, depois de Deus revelar o sonho para Daniel e de mostrar essa parte do sonho, Daniel revelou que o sonho não tinha acabado.
Depois de mostrar a história do mundo e falar, olha, você é isso, vai vir aquilo, e depois os pés que vão tentar se juntar, mas essa é a história da humanidade, vai acontecer algo sobrenatural. Vai acontecer um evento, um momento muito especial. E ele descreve aqui, eu peço para você ler na sua Bíblia, que esse é o foco e o ápice desse capítulo. Diz assim, no verso 44, mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que no monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Sabe, irmãos, a história do mundo não vai acabar aqui. Deus ele revelou isso aqui só para dar uma ideia para a gente do que vai acontecer, e do que aconteceu, e a gente viveu isso, e a gente vive esse momento aqui embaixo. Mas Daniel revelou, e Nabucodonosor viu no sonho dele, que uma pedra foi lançada do céu. E essa pedra despedaçou toda a estátua, todas as partes da estátua. E essa pedra se tornou uma montanha e dominou toda a terra. E depois, essa pedra instaurou um reino que nunca mais passou. Deus estava dizendo ali, através de Daniel para Nabucodonosor, que o reino dele ia passar, e todos os outros passariam também. Mas um dia viria um reino do céu, que seria estabelecido não por mãos humanas. Olha esse detalhe do texto. Essa pedra não foi lançada por mãos humanas, veio de uma maneira sobrenatural, derrubou todos os outros reinos, e se estabeleceu, e se tornou um reino que dali em diante se tornou eterno. Sabe, irmãos, Deus estava querendo dizer, e na verdade mostrar para Nabucodonosor de que o reinado dele teria um limite, mas mais do que isso, e mais do que satisfazer uma curiosidade dele, ou talvez até nossa nos dias de hoje, Deus queria mostrar que o reino dele é muito maior do que qualquer outro reino que já esteve sobre essa terra. E Deus estava dando através desse sonho uma palavra de esperança para a gente. Esperança de que a nossa história não acaba aqui. De que a gente não é só um pedaço de tempo e não vive só num pedaço de tempo. Mas de que logo, logo se estabelecerá um reino nesse mundo. Um reino que virá de maneira sobrenatural, algo que virá das nuvens do céu. Não sei se você percebe as dicas que Deus vai dando através desse sonho, que vai descer, que vai despedaçar esses outros reinos e vai se estabelecer para sempre. Sabe o que representa essa pedra e sabe o que é essa pedra? Está aqui desenhado na nossa parede. Essa pedra representa a volta de Jesus Cristo, que virá a essa terra, derrubar todos esses reinos que a gente já viu e que continua vendo, e se estabelecer de uma vez por todas, para que a gente viva a eternidade nesse novo reino. Sabe, gente, Deus ele ama muito a gente. E Deus não precisava ter todo esse carinho, esse mimo por nós. A profecia e as profecias para mim, elas são um mimo de Deus. Sabe um mimo de Deus? Sabe aquele docinho que a mãe dá para a criança, que não precisa dar, a criança não está com fome, mas que ela, filho, aqui é um presentinho para você, toma aqui, um mimo. São as profecias para nós, porque só a palavra de Deus já era o bastante, só Deus falar, olha, eu sou Deus e ponto final, acredita em mim, vem, se não acredita, então você vai se perder. Ok, seria o justo, seria suficiente. Mas Deus ele fala, não, eu vou dar algumas dicas para vocês. Eu vou mostrar na história. Vocês querem provas? Então tá bom. Vou mostrar algumas provas para vocês. E essa profecia é uma grande prova de que a Bíblia é verdadeira, de que o nosso Deus é verdadeiro e de que muito em breve Ele vai voltar e nos levar para morarmos com Ele. Sabe, irmãos, a conclusão que eu chego quando eu olho essa estátua e quando eu vejo essa história é de que a volta de Jesus está muito próxima, muito próxima. Essa profecia ela está se cumprindo. Em grande parte ela se cumpriu, você pode dizer, não pastor, mas aí já todos os reinos já aconteceram, está ali no finalzinho, no pé da estátua, mas ainda falta o último momento, quando a pedra será rolada e destruirá tudo, toda essa estátua e se estabelecerá para sempre.
Irmãos, a gente está vivendo nesse momento aqui. A gente está vivendo na ponta do dedão do pé da estátua. E eu fico imaginando o privilégio que nós temos, fico imaginando Daniel vivendo lá na cabeça da estátua e pensando, gente, imagina, vão passar povos por isso, mas lá embaixo vai ter um povo que vai ter o privilégio de viver nesses últimos momentos. E ver e talvez presenciar essa pedra rolando, presenciar o retorno de Jesus, presenciar o estabelecimento desse reino eterno. E sabe, irmãos, eu e você, nós temos hoje esse privilégio. Esse sonho e essa profecia revela de que Jesus está voltando. E eu te garanto que é muito mais rápido do que você imagina. E sabe, hoje você veio aqui, você não está aqui por à toa, você não está assistindo essa mensagem por à toa. Mas você está aqui para refletir e para tomar uma decisão. Será que você tem se preparado para esse dia, para o retorno de Jesus Cristo? Será que você tem a consciência de que Jesus está voltando? A gente ouve muito isso, muito falar disso, e eu confesso para vocês que às vezes até prejudica a gente ouvir tanto falar da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente deixa isso cair no descrédito, sabe? A minha bisavó, ela acreditava que Jesus ia voltar. A minha avó acreditava que Jesus ia voltar. Meu pai acredita que Jesus vai voltar no tempo dele. Eu acredito que Jesus vai voltar no meu tempo. Só que aí a gente olha a história e eu vejo que a minha bisa morreu sem ver Jesus voltar. A minha avó morreu sem ver Jesus voltar. E eu pergunto, será que meu pai vai morrer e Jesus não vai ter voltado? Será que eu vou morrer e Jesus não vai ter voltado? E aí eu começo a ficar em parafuso. E às vezes a gente se pergunta essas coisas e a gente fica, né, será que eu estou nessa também? Será que vai acontecer mesmo? Será que é isso? E às vezes a gente se chacoalha e ouve, né, alguns alardes, não aconteceu aquilo, não, vai voltar. E aí não acontece, não é bem assim, a gente fica nesse vai, não vai. Mas sabe, irmãos, nessa noite eu quero dizer para você que em breve Jesus vai voltar. Tão certo como esses reinos já viveram, já morreram, já passaram, a Bíblia diz que uma pedra virá, um reino virá, Jesus vai voltar. E sabe, isso não é fábula, isso é realidade. Breve Jesus vai voltar. Só que eu quero deixar esse recadinho para você do que é esse breve, para que a gente, sabe, não caia no perigo de achar que o breve é um breve que talvez não seja tão breve assim. A gente fica esperando esse breve, mas, na verdade, não é o tempo que importa, é o evento. Sabe, tem uma pedra, e algumas pedras, eu não consegui trazer uma foto delas, mas na Bolívia, por exemplo, tem uma dessas pedras, você pode pesquisar na internet. Pedras que estão suspensas por apenas uma pequena parte ali na sua base. Não sei se você já viu alguma foto dessas pedras. São pedras que ficam às vezes no alto de montanhas, e elas são gigantes, só que elas se afinam e ficam suspensas, fixas na terra ou em outras pedras por apenas uma pequena superfície. E aí parece como que um equilíbrio, e aquela pedra está ali, cai, não cai, e as pessoas vão lá, turistas vão, encostam na pedra, tiram foto, fingem que ela está caindo, mas ela não cai. E os arqueólogos dizem que elas estão ali há milhares de anos daquela maneira. E em ambos os casos, tem uma pedra dessa inclusive no Brasil, eles dizem, olha, é claro e é certo que essa pedra vai cair, logo, muito breve essa pedra vai cair. E esse breve pode ser amanhã, ou pode demorar talvez mais centenas de anos. Mas fato é, essa pedra vai cair. Breve essa pedra vai cair. Logo essa pedra vai cair. E é na questão mais qualitativa do que quantitativa. Quando Jesus fala que ele vai voltar em breve, eu vejo mais ou menos o que acontece com essas pedras. Ele pode voltar talvez amanhã, ele pode demorar talvez mais alguns anos, mas na verdade não importa o tempo, e o que importa é que isso vai acontecer. Às vezes a gente se foca demais no período, sabe? Em quando isso vai acontecer, e se esquece de que o objetivo central é a volta dele, é o evento e não o momento, e de que eu preciso estar pronto a todo momento. Sabe por que a gente às vezes fica tão preocupado com o tempo? Porque a gente talvez não está esperando a Deus
e o seu retorno pelo motivo correto. Eu não sei se você já viu aquelas histórias, e quando era criança eu pensava muito nisso. Pessoas que às vezes saíam da igreja e faziam, aprontavam e tal, e voltavam ali no finzinho da vida e se entregavam a Jesus. E eu via testemunhos como esse. E eu pensava comigo ali, né, na cabecinha de adolescente, esse rapaz aí foi esperto, hein? Curtiu a vida, aproveitou e depois voltou e tal, e vai para o céu. Curtiu o melhor dos dois lados ali. E eu ficava pensando, imagina se a gente soubesse que Jesus ia voltar amanhã. E eu viajava, falava, nossa, ia poder aproveitar, curtir, já pensou em entrar nas lojas, pegar o que eu quisesse. Pode me prender, amanhã Jesus volta, amanhã acaba tudo, eu faço uma oração e vou para o céu. Olha o nosso pensamento, olha a nossa cabeça. Mas muitas vezes a gente pensa isso indiretamente. E a gente pensa que, não, eu tenho que estar preparado, porque vai que Jesus volta e eu estou fazendo uma coisa errada, vai que é amanhã e acontece um negócio lá, a gente vê na televisão, opa, deixa eu arrumar minha vida. E aí isso revela que a gente está esperando Jesus pelo motivo errado. Isso revela que talvez a gente esteja tão envolvido com as coisas desse reino atual que a gente não está percebendo e não está se preparando para o reino e para a pedra que vai vir e que vai derrubar tudo isso. Sabe, irmãos, a gente não espera Jesus por medo, a gente não espera porque talvez Ele volte amanhã e me pegue de surpresa, a gente não espera porque eu não quero perder a recompensa do céu, a gente espera por amor. E na semana de oração que a gente teve, o Rodrigo ele fez uma pergunta que me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Será que se Jesus não estivesse no céu, eu ainda assim ia querer ir para lá? Será que se Jesus não estivesse no céu, se tivesse tudo lá, tivesse quem te sonha, as ruas de ouro, tivesse os lagos de cristal, tivesse a vida eterna, você quase ia voando para todo lado, tudo que a gente sonha, mas Jesus não estivesse, será que você ia querer estar lá do mesmo jeito? Refletir sobre isso revelou para mim um pouquinho da intenção que eu tenho de estar no céu. E eu confesso para vocês que muitas vezes eu me pego querendo mais estar no céu para viver num lugar sem problema, num lugar maravilhoso, do que para querer estar na presença do meu Salvador. E é por isso que é tão importante hoje você tomar a decisão de desenvolver um relacionamento com Jesus. De, sabe, amar Jesus, conhecer Jesus, Ele que é essa pedra que vai ser rolada e que vai descer e vai estabelecer um reino eterno, para que a gente não fique esperando Ele por medo, não fique esperando Ele por anseio de privilégios, mas que a gente o espere por amor, por saudade e por não aguentar mais estar longe dEle. Sabe, irmãos, na minha infância eu morei num lugar muito gostoso, era um condomínio, onde a nossa casa foi a segunda casa daquele condomínio. Era bem afastado ali em Brasília, no alto de um morro. E eu me lembro como hoje, condomínio Lago Azul. Morei mais ou menos uns 9 a 10 anos naquele condomínio. Eu me lembro que a nossa casa ficava no final do condomínio, lá no final do condomínio. Só que da minha casa a gente conseguia ver a portaria do condomínio. E lá na portaria a gente via os carros entrando, e eles subiam lá em cima, davam a volta, desciam e passavam até chegar na nossa casa, que era a última. Meu pai, ele sempre trabalhou com reforma de estofados, ele tinha uma Fiorino, lembra Fiorino, da Fiat lá, que tinha aquela caçamba, Fiorino branca, nunca me esqueço. E um dos programas preferidos que eu, minha irmã e meu irmão tínhamos, especialmente nas sextas-feiras, era ficar ajoelhados ali, no sofá da sala, um sofá bonito que a gente tinha, encostado no sofá, debruçado na janela, olhando lá para frente, esperando ver o farol do carro branco, da Fiorino branco subindo. Quando a gente viu o farol subindo, eu e minha irmã, a gente já estava com o chinelinho pronto, tudo pronto, e a gente saía correndo igual um tiro pela porta de casa, ia correndo pela rua para tentar encontrar o meu pai no meio do caminho. Porque sempre que a gente encontrava ele, ele falava, sobe aí, subia a gente na caçamba da Fiorino e dava uma volta inteira no condomínio, a gente ali curtindo, segurando, e depois chegava, meu pai brincava com a gente fazia o pôr do sol, comia, e aí começava o dia mais feliz da semana, que era o sábado. Sabe, eu imagino a volta de Jesus como essa experiência que eu tive, como esses momentos que eu vivia. E eu me vejo muitas vezes ali, ajoelhado no sofá, olhando, tentando ver o momento que a Fiorino branco vai passar. E o curioso é que ela passava e ela sumia, ela subia, ia lá para trás, e depois, quando a gente via, ela já tinha voltado, sabe? E quando a gente viu o sinal dela subindo, a gente podia não ver ela mais, mas a gente sabia que ele ia chegar. E aí a gente ia correndo ao encontro dele.
Sabe, irmãos, os sinais estão se cumprindo. E a gente está estudando nessa série e vai continuar estudando nos próximos domingos sobre esses sinais que estão acontecendo, sobre esses faróis da Fiorino Branca que mostram que Jesus já está voltando. E esses sinais, assim como as profecias que se cumpriram, mostram que está chegando a hora. E esse momento exige uma decisão nossa de não só ficar ali no sofá, ajoelhado, olhando, esperando, mas de pular e sair correndo para encontrar o nosso Salvador. Será que você tem esse desejo hoje? Será que essa é a sua vontade, de você que está aqui, de dizer para Jesus: Jesus, eu te espero, eu te aguardo, eu quero, sabe, levantar desse sofá e sair correndo ao seu encontro, porque eu não aguento mais de saudade de você. Será que você quer dizer isso para Jesus hoje? Essa é a sua decisão hoje? A gente vai ter uma música especial agora que foi preparada para esse momento. Enquanto essa música vai ser cantada, eu convido você a ir no seu banco, a conversar com Jesus. Você que está aqui, você que está pela internet, abra o seu coração nesse momento, sabe? E conversa mesmo com Jesus, e abre, fala para Ele. Confessa se talvez você está esperando a volta dele pelo motivo errado, fala para ele se talvez você nem está esperando a volta dele, talvez pode falar assim: Jesus, olha, desculpa, mas eu não acredito mais nisso, mas eu quero pedir nessa noite fé, para que eu seja fortalecido nessa crença. Abra o seu coração, mas não perca essa oportunidade que Deus está te dando hoje, de aceitar essa profecia e de se preparar, porque muito em breve essa estátua vai ser destruída e o verdadeiro reino vai se estabelecer para sempre. Enquanto essa música é cantada, eu peço que você, em espírito de oração, coloque o seu nome nesse papel. Escreva o seu nome aí, o seu endereço e a sua decisão hoje. Se você quer aprender mais nas profecias, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer se preparar, marca aí um xizinho no que você quer fazer. E eu convido você, enquanto essa música é cantada, a trazer isso aqui à frente e colocar aqui no recipiente que a diaconisa vai estar segurando, elas vão estar segurando. Se alguém talvez não recebeu, pode levantar a sua mão que elas vão entregar a você. Se você, pastor, não quero levantar, mas quero entregar, só levante ali o seu papelzinho que elas vão te encontrar, mas não saia daqui hoje sem aceitar esse apelo, esse convite, de não só esperar, mas de apressar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aceite esse apelo enquanto essa música é cantada. Só Deus sabe a hora e o dia que o Filho vem buscar os remidos seus. Se de repente o tempo dessa canção fossem os minutos que Ele concedeu, segundos se passaram, e aí? Qual seria agora a sua reação? Se diante do inimigo ou de um irmão, lá no santuário em meio à tentação, como está tua vida dentro do seu lar? Lá no culto ou quando todo mundo vê, já se for embora quase em um minuto, e tudo que te resta é se arrepender. Tente se lembrar de um ladrão da cruz, contagem regressiva pra ele morrer. Mas bateu a porta e a porta se abriu, e agora mesmo a porta está diante de você. Pode ser agora ele vem, Cristo já voltou pra vida de alguém. Tenho que aprender a contar os dias, porque a qualquer hora Cristo vem. Pode ser agora ele vem, Cristo já voltou pra vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias, contagem regressiva a qualquer hora ele vem. O relógio 2 minutos já marcou. Ligue pra alguém,
declare o amor, vá pedir perdão. Se você errou, abrace forte aquele que te machucou. Mesmo que correto seja o seu agir, não conheça Deus apenas de ouvir. Use esse momento para se aproximar. O tempo está passando, Jesus Cristo vai voltar. Pode ser agora, Ele vem. Cristo já voltou para a vida de alguém. Temos que aprender a contar os dias, porque a qualquer hora Cristo vem. Temos que aprender que Cristo vem. Temos que aprender, não podemos deixar mais pra frente tomar a decisão, porque qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. Faltam alguns segundos pra canção parar, mas depois do fim tem que continuar. Eu e você sabemos o que fazer. Contagem regressiva pra do céu Jesus descer. Amém. Não adie a sua decisão. Assim como a música disse que cada minuto que passa é um minuto a menos para Jesus voltar, e isso é verdade total. Aceite Jesus como seu Salvador hoje e espere a volta dele, não por medo, não por anseio de privilégios, mas pela oportunidade de viver na presença daquele que nos amou tanto a ponto de morrer por nós. Todos esses reis estão só nos livros de histórias, mas o nosso rei, ele vive, ele está no céu, e muito em breve ele vai voltar para nos buscar, para vivermos a eternidade com ele. Amém? Não só viver a eternidade, mas viver a eternidade com ele. Sabe, eu encorajo você que talvez ainda não marcou, marque aí no seu papelzinho. E depois dessa oração que eu vou fazer, você pode entregar a sair desse papel, mas não saia daqui sem tomar uma decisão. É apenas um papel, mas que representa hoje a decisão que vai no nosso coração. E é uma atitude prática que a gente quer deixar com você, de você sair daqui dessa igreja hoje com a certeza de que tomou uma decisão. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor, pelo seu carinho maravilhoso, revela essas coisas para nós. A gente te agradece muito por tudo isso. E nessa noite, Pai, a gente quer fazer esse pedido do fundo do nosso coração. Que o Senhor nos transforme, Pai. Que o Senhor coloque o seu amor em nós e que a gente se relacione tanto contigo a ponto de não ver mais a hora de te ver, Pai. Sabemos que a história desse mundo já está quase no fim. A gente está no dedão do pé dessa estátua, Pai, e a gente quer viver esse momento final. Volta logo, querido Deus, volta logo e coloca um ponto final nessa história e começa uma história nova na Tua presença, nesse reino eterno. O Senhor viu aqui as pessoas que preencheram esse papelzinho, apenas um símbolo de uma decisão que ocorreu lá no coração. Decisão essa de conhecer mais a Ti, de se entregar a Ti, de passar pela experiência do batismo talvez e de viver a eternidade ao Teu lado. Eu peço que o Senhor esteja fortalecendo essa decisão que foi tomada no coração de cada um que está aqui ou que nos acompanha pela internet. Por favor, querido Deus, receba essas decisões e através do Espírito Santo nos fortaleça para que a gente viva de hoje em diante em espírito e em verdade. Nos entregamos em Tuas mãos. Volta logo, Papai do Céu. A gente não aguenta mais de saudade. É o que a gente pede e agradece em nome e pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você pode entregar também ali na saída o seu cartãozinho ou deixar aí em cima do banco que a gente vai estar recolhendo também. Uma ótima noite. Nos vemos no próximo domingo na continuação da série.